Olá, Denis Oliveira aqui novamente com você no nosso Espaço Pleno Ser. Vamos dar prosseguimento na nossa jornada Vida Plena e quero retomar o assunto que foi introdutório para esse nosso conteúdo de hoje, a iniciação na vida espiritual. Falamos no encontro anterior que só podemos iniciar uma vida plena se tivermos a abertura para uma realidade além daquela que vemos com os nossos olhos naturais. Falamos também da nossa percepção natural, formada por diversos fatores que implicam em diversas definições estabelecidas pelo meio secular, que se resume na identificação do indivíduo ego, que é o nosso ser natural, e que todo o contexto e personagens bíblicos na revelação metafísica são de fato um norte para o nosso estado de consciência, e condiz com esta realidade além das aparências da religiosidade e materialidade. Usamos como ponto de partida a referência do capítulo 6 do livro de Isaías, iniciando o nosso desvelar metafísico no verso 1, que diz assim: No ano em que morreu o rei Uzias, eu vi o Senhor assentado sobre um alto e sublime trono, e as orlas do seu manto enchiam o templo. O que nos ficou claro que no exemplo, a iniciação de Isaías se deu na morte do rei Uzias, e ele usou como marco por diversas razões, partindo do domínio e reinado sobre Isaías. Mas foi apenas o início. Então bora lá continuar o nosso desdobramento? Bom, o que nos chama a atenção é que após a morte do rei, Isaías relata que teve uma visão. Eu vi o Senhor assentado sobre um alto e sublime trono. Quando nos abrimos a outra realidade, não estamos mais debaixo da imposição da realidade natural e temos a liberdade de ver além. E este além não é algo distante, inalcançável, mas sim dentro de nós mesmos. E quando ousamos olhar para o nosso interior, vemos completamente a nossa realidade de ser. Portanto, eu quero lhes fazer algumas perguntas aqui. Qual é a sua origem? Onde se iniciou a sua existência? Quem concebeu primeiramente o seu ser? No Salmo 139, versículo 16, diz assim: Teus olhos viam o meu embrião, e em teu livro foram registrados todos os meus dias, prefixados, antes mesmo que um só deles existisse. Nos ensinamentos do Mestre Jesus, os olhos são a janela da alma. Essa dinâmica de olhar, ver, enxergar, são de fato a atitude de despertar, de compreender de forma mais clara a realidade. Quando Isaías relata que viu o Senhor, ele via a sua mais pura essência fora do reinado exterior. Ele viu o seu eu superior, o seu self. Como somos oriundos do Criador, do todo, do universo, ou de Deus, como costumamos denominar, mas independente dessa denominação, somos imagem e semelhança, ou seja, a mesma essência. Logo então, quando nos abrimos para esta realidade interior, podemos nos ver assentados sobre o trono da nossa vida, tomar a administração do nosso ser baseado na realidade de ser. Nos ensinos do hermetismo, aprendemos que tudo que é em cima é embaixo. Isso se refere à igualdade de unidade. Mais à frente, nessa jornada, nós vamos estudar mais sobre esse assunto. Mas, por enquanto, vamos nos ater a essa iniciação. Nosso eu interior está latente em nós para vivenciar experiências de plena vida. E somente nos permitindo a iniciação é que podemos dar os nossos próximos passos. O ego, o eu exterior, está condicionado a conceitos físicos, de tal forma que está engessado na forma de olhar. As crenças limitantes nos fazem sofrer, pois falta conexão, falta sentido, falta vida. Enquanto o eu exterior é movido pela fé, pela crença, o eu interior, ele vive por saber, por ser e por ver muito mais num despertar atento ao seu estado de consciência.
No romance Fernão Capelo Gaivota, de Richard Bach, conta-se uma metáfora da história de uma gaivota que não se contentava com a vida cotidiana das gaivotas, que ficavam apenas nas margens das praias, ao redor dos navios pesqueiros, se alimentando de restos e sobras. Fernão, a gaivota ousada, queria mais, pois sentia que a sua essência de ave podia voar e voar mais além, até que conseguiu sobrevoar as mais altas nuvens e montanhas, conhecendo outras aves que se lançavam em mais ousadia. Então, ela aprendeu até voar entre as dimensões acima da velocidade da luz. Esse conto nos faz refletir sobre o nosso contentamento, sobre a nossa zona de conforto. Se nos desafiarmos, nos questionarmos e se nos entregarmos a um novo olhar, podemos nos surpreender com resultados além do natural. Nas próximas edições, vamos falar de ferramentas ou meios que nos ajudam nesse caminho de iniciação. Vamos falar dos próximos passos de Isaías em sua visão, mas isso vai ser no nosso próximo encontro. Então, carinhosamente te espero lá. Um beijo na sua alma e um beijo no seu coração.